Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. O nosso procurador, eterno procurador-geral, Lidório de Maveiga. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer é todo meu. Sempre é bom tê-lo aqui, né? Muito obrigado. Eu gosto muito de estar aqui esses juristas, a gente tem que estar sempre do lado, né? É melhor. Agora a gente está vendo briga pela Veja do nosso ex-procurador Lênin Streck, nosso colega aqui do Pampa Debates, e o advogado Carvalhosa, né? Os dois estão se enfrentando pelas páginas da Veja. Teu amigo de charuto, de vinho, de tudo. Como é que você se acerta? Correligionário. O Lênin. Já é quase correligionário. E como é que vocês conseguem... Qual é o nível de diálogo que vocês têm do ponto de vista da afinidade ideológica? Não, mas é... Não, estou te perguntando porque eu perguntei ontem pro Lênio. Não, mas... E qual é a resposta que o Lênio deu? O Lênio, não, mas nós no vinho e no charuto a gente se acerta. Só que o Lênio sai de casa para fumar o charuto da casa dele. Depois de 2 garrafas de vinho, tá todo mundo certo, amigo. Tá todo mundo amigo. Não, mas não há problema nenhum. Esse é um conceitual. O direito eu acho muito engraçado, sabe? Me perdoa esse termo engraçado, porque ele tem variantes. Uma frase no direito, ela pode ter diferentes conotações. Na minha área isso é uma coisa impossível. O que é branco, não se discute mais. E o direito às vezes, olha, não pode ser que nessa circunstância, mas não está escrito circunstância alguma. Mas é assim. Então tem que lutar contra uma coisa, o leigo, né? Tem que lutar contra uma coisa que a gente julga que... Então ele tem essa posição, sócio do Gilmar Mendes, entre aspas, né? Ele agora é sócio de ideias. Da imprensa gilmarzista isenta. Isso é verdade. Doutor Paulo de Argulho, vai ficar uma arara comigo, mas não tem problema. Depois ele vem aqui e me xinga, sem problema. Doutor Paulo de Argulho, o senhor também? Tudo ótimo. Escondeu a camisa, por quê? Ontem... Tá com a camisa, é que ele só vem de rosa aqui. Hoje não... Ele, para mim, para que eu não sacanei, ele já faz assim, ó. Cada vez que eu ponho uma camisa rosa e dá coincidência de vir aqui, o Paulo Sérgio faz um comício em cima disso, esqueci de botar no silencioso isso aqui. O que é isso? Isso é o relógio do telefone. É? E eu botei o telefone no silencioso, mas não passo para cá. Não enche o saco, deixa eu te contar a história. Ontem estava fazendo o curso de cinema lá no Instituto Lim, e uma senhora até mente, cara. O senhor está fazendo curso de cinema? Isso. Sim. Você atua? Não. Eu gosto de cinema, muito interessante, bom, né? então tá. Muito interessante. E ela me disse, olha, pergunta pro Paulo Sérgio como é que vocês se entendem, aquele monte de gente falando tudo ao mesmo tempo. E eu falo, não, mas é que a gente não se entende, não. Então, o objetivo não é esse. Nós não estamos preocupados com isso. Muito querido, um abraço para ela. O senhor está bem, doutor? Muito bem. Sem objeções, tranquilo, de bem comigo mesmo. Tudo muito bem. Também levasse sua vacina depois do último programa aqui, né? Levei o quê? Se eu não faço um descarrego nele no último programa, pelo amor de Deus. Não, mas tu não pode fazer injustiça contra mim, Paulo Sérgio. Acontece que tu não pode esquecer que eu disse que a situação nacional está de tal maneira desastrosa e a hipocrisia que tentam justificar o descalabro administrativo se transforma num ponto insuportável para qualquer brasileiro que possa tranquilamente usar a inteligência para analisar esses fatos absurdos que estão levando o país, se já não levaram, ao extremo do precipício. Não, quando a gente pensa que já viu tudo, não viu nada ainda.
Quando tu acha que já viu tudo em termos de corrupção, dinheiro na cueca, dinheiro na cueca e na meia era um horror. Nos bolsos aí se fala. Mas daqui a pouco... Na meia, o dinheiro na mala. Daqui a pouco dinheiro num apartamento inteiro. 50 dinheiro na milhões. Suíça. Seychelles, não se fala mais. Sim, nos paraísos fiscais não se fala mais. O Panamá já está esquecido, né? Sim. O troço até aqui dentro. Agora o cara pegar uma criança que morreu lá em 61 e transformar num advogado. Primeiro recebeu as indenizações pertinentes a um pretenso acidente, né? Que alguém deveria receber indenização, ele recebeu. E depois fez essa criança cursar o fundamental, que na época era o primeiro grau, segundo grau, fez obviamente científico, fez vestibular, passou direito, virou advogado. Uma criança que morreu em 60. É possível, nós já vimos dinheiro dos selos, enterrado dentro na piscina. Nós já vimos de tudo, mas de tudo. Aí aparece que essa é uma grande novidade em termos de falcatrua. Né? Isso é vergonha. Mas é que não tem punição. Isso é nojento. Punição é zero. Porque como não tem punição... Mas não tem punição, não tem fiscalização, não tem controle de nada. Aquela Van Toff, não sei se sim. Né? Uhum. Agora não vai sair de novo da prisão, coisa e tal. Ela foi lá e esquartejou pai e mãe. Isso que é esquartejar? Isso é um prêmio. O Brasil, por exemplo, o indivíduo está condenado a 30 anos de prisão. Ele tem bom comportamento e é premiado com bom comportamento. Me perdoa o direito chama isso de progressão. Não, isso é regressão da pena, né? Para a população, o indivíduo é condenado a 30, ficou em 10, a pena dele regrediu. Mas o direito coloca a palavra como progressão. Progressão de regime. Mas, o doutor Luiz Pereira Lima, a Veja fez aquela matéria semana passada com o reitor lá da Universidade de Santa Catarina, Cancellier, né? Que se suicidou. Um sujeito com o mínimo de dignidade. Eu esperei que nessa Lava Jato muitos fossem ao suicídio pelo mínimo de dignidade. Não, um foi, e foi justamente aquele que não tinha culpa de nada nas falcatruas e que acabou pagando o pato por outrem. Né? Que foi muito triste aquele suicídio dele. A Veja publicou as 2 mortes do reitor. Eu preciso dizer uma coisa. Pode, diga. Pode dizer o que quiser. Está dizendo. O Brasil tem esse sistema progressivo de pena. Isso era baseado na ideia de que o sujeito poderia, em algum momento, ir paulatinamente se readaptando à vida social. Então, aí, dependendo do tipo do criminoso, com 1/6 de cumprimento de pena, ele passa do regime fechado para o semiaberto e mais 1/6 do semiaberto para o aberto e, então, livramento condicional. Que, às vezes, até antes... Qual é a diferença do semiaberto para o aberto? Mas nem tem livramento condicional mais hoje. Na prática, nenhum. Nós só temos hoje 2 regimes. Ou é fechado, ou é rua. O semiaberto, o pessoal brinca que é o sempre aberto. Porque não há vigilância nenhuma. Mas, o regime aberto, são os que estão no semiaberto e no aberto, são os que estão se franqueando agora. No semiaberto, foi lá. Prisão domiciliar com tornozeleira ou sem tornozeleira, porque não há vagas mais. No semiaberto, foi lá aquele mesmo sujeito que matou o Xavier, lá na Nilo Peçanha, na saída do banco. Exatamente. Foi lá, depois foi condenado, foi para o semiaberto, foi lá, matou o Laírson. E a testemunha que viu não quis se identificar, não quis que o nome constasse do processo, a polícia aceitou, o Ministério Público aceitou, o juiz não aceitou e inocentou o coitado do bandido que matou o segundo e já deve ter matado outro, se não matou outro antes. Um delegado diz assim, aí chega a Comissão do Direito dos Manos. Boa. O direito dos manos é boa. Mas assim, isso está visto que... Isso era um sistema francês, né, que era baseado nisso, e está visto que não funciona. A prática tem ensinado que deixar de delinquir é como deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se drogar. Primeiro você tem que querer isso. Não é, e nós temos que parar um pouquinho com esse romantismo de achar que a função da prisão é recuperar o bandido. Não é. E nem deve ser. A função da prisão é isolar o sujeito pela simples razão de que, enquanto o sujeito estiver preso, ele não está na rua cometendo crime. Essa é a lógica. É a lógica da prisão, é isso. E o mal do crime se retribui com o mal da pena. Pena vem de penar, é isso mesmo. É para que o sujeito pene e passe um tempo sofrendo
pelo sofrimento que ele causou. E isso deve ser proporcional ao crime que ele cometeu. Mas só para que os senhores tenham alguma ideia, aqui o sujeito só vai para regime fechado a partir de 8 anos de pena. Então, quem já passou aí, o senhor está sentado aí em casa, um bandido já botou um revólver na sua cabeça e saiu com o seu carro, isso não dá regime fechado, viu? Isso dá semiaberta, 5 anos e 4 meses de prisão. Então, não dá prisão, então? Não dá. Eduardo? Não dá prisão. Dá 5 anos e 4 meses de prisão. Então não dá prisão. Não dá prisão. Eduardo? Exatamente. Então, Eduardo? Assim, quer dizer, dá prisão no regime semiaberto, que na prática não é prisão. E não vai mudar. Então é assim, ó, por isto é que nós temos um estímulo à delinquência. Então nós chegamos num ponto em que o bandido não tem nunca, ele não chega nunca no ponto em que ele diz assim, olha, a minha vida terminou. Não, ele volta para a rua para delinquir. Eu vi agora o Macarrão, que era o companheiro do Bruno, que matou aquela moça, ele ficou 8 anos preso e progrediu agora, foi para casa. Então, assim, ó, a vida daquela moça custou 8 anos de liberdade do Macarrão. E ele disse assim, todo mundo tem uma segunda chance na vida, menos a moça que eles mataram, porque ela não vai ter segunda chance. Por isso então, eu sou favorável à pena de morte. Então, a gente precisa se dar conta que vai tudo muito mal. Um sujeito que for condenado, vamos lá, que é uma pena para o Brasil, é um absurdo de pena, há 20 anos, ele vai cumprir mesmo, preso mesmo, 3 anos. 3 anos e meio. Eduardo. E está na rua. Me permite? Eu sou do tempo antigo. Eu estou advogando há praticamente 60 anos, embora eu esteja aposentado e atualmente meu escritório está fechado. Mas nesses 60 anos de vida jurídica, eu posso afirmar que a situação da justiça veio gradativamente piorando, até que hoje chegou a um verdadeiro estado... Até que chegou a Constituição de 88. Também aí, essa contribuiu. Aí foi ladeira abaixo. Mas antes a lei, e o Eduardo está aqui, não pode me ajudar na elaboração desse argumento, o cidadão praticava um crime, a lei não investigava se ele era culpado ou não. Se a pena estava acima de 8 anos, ele automaticamente ia para a cadeia. Por exemplo, nos homicídios que haviam antigamente, o cara matava, mas ia para a cadeia. Depois ele tinha que provar que era inocente ou não. Impetrar habeas corpus, ele tinha 1000 maneiras de provar que ele era inocente ou não era culpado, etc, etc. Cumprimento da pena. Tivemos assassinos aqui no Rio Grande do Sul que não tiveram um dia de cadeia sequer. Tudo bem. Eu acho que tu está dando razão para o meu argumento. Olha aqui. Condenado antigamente, o cara cumpria metade da pena para ter direito ao livramento condicional, caso ele tivesse um bom comportamento com análise do sistema de apreciação social do comportamento, etc., que existe na vara de execuções criminais. Agora, vejam bem, comparem a situação da impunidade do sistema de condenação do Brasil com o dos Estados Unidos, que saiu hoje, vou dar o exemplo, de hoje e ontem que eu li. Aquele cidadão, o assassino aquele que matou um Beatle em Nova York, como era o nome do Beatle? John Lennon. Foi condenado a 40, 50 anos de cadeia, não me lembro bem. Já cumpriu, veja bem, 35 ou 36 anos preso lá, vendo o sol quadrado. Uns 4, 5 exames da personalidade, do comportamento dele foram feitos. Ele não passou em nenhum deles. Portanto, mesmo que não tivesse feito nada, mesmo que aparentemente ele tenha tido um bom comportamento, o exame psicológico, psiquiátrico, não deu razão para ele. Ele continua ainda preso. Sim, mas é outro sistema. Vejam o rigor da lei, da punição. Mas do outro lado aqui, o que prevalece é a impunidade. Então que não se condene. Se o indivíduo está condenado a 30 anos, o juiz não deveria condená-lo a 30 anos. Ó, tu vai ficar 6 anos só, porque tu vai sair. Então a condenação tem que ser... Porque foi condenado a 30, é 30. E se o indivíduo é um marginal, a sociedade diz assim, ou chama assim... Eu vou matar vocês agora, vou matar o telespectador que não sabe disso agora de susto. Então é assim, ó, o sujeito entra no livramento condicional. Vamos lá, ele cumpriu aí 1/3 da pena, entrou em livramento condicional. E ele tem mais 20 anos para cumprir. E aí, nesses 20 anos, ele, se fosse nos Estados Unidos, ele está em livramento condicional. Se ele cometer qualquer deslize no livramento condicional, ele volta para cumprir o quê?
os 20 anos que ele está devendo. Né? Você está em livramento condicional. Fiquei 10 anos em livramento condicional. Cometi um deslize lá. No 10º ano, eu bati na minha mulher em casa. Volta para cumprir o quê? Os 20 que eu estou devendo. Não, no Brasil, não. No Brasil, eu estou em livramento condicional. Estou na rua. Vamos lá. No meu exemplo, são 20 anos que eu tenho para cumprir em livramento condicional, solto. Se eu cometer um crime no 10º ano, os 10 anos que eu fiquei de livramento condicional é pena cumprida. É pena cumprida na rua. Eu não fiquei. Esse livramento condicional não é pena cumprida o tempo que eu estou na rua. E por que esse código, não sei se o termo é código penal, se chama isso aí? Sim. Por que não muda? Porque o indivíduo é marginal. A cadeia é o local onde estão os marginais. Mas, o nome é marginal. Desculpa, como é que marginal vai mudar a lei? Contrariamente ao direito dele de não ser preso, que ele entende assim. O parlamento que muda a lei. Veja, o Lula não disse que tinha 300 picaretas? Agora, bota mais os picaretas criados no período da administração do Lula e da Dilma, vai para quase 600. Muito poucos. Vamos ao minuto do Sesc aqui no Pampa Debates. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Doutor Argolo, o senhor que é sempre parceiro, na última quarta-feira de maio acontece o dia do desafio Sesc, que incentiva as pessoas a saírem do seu sedentarismo realizando 15 minutos consecutivos de alguma atividade física, despertando as pessoas para uma vida mais ativa, prazerosa e saudável. Enquanto a data não chega, vamos ajudar? É a pergunta que se faz. Até o dia 30 de maio será possível doar tênis, chuteiras, especialmente para crianças e adolescentes, em qualquer uma das unidades do Sesc aqui no Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre este evento que é tradicional, o nosso dia do desafio Sesc, acesse o site sesc-rs.com.br/dia do desafio e participe. Dia do desafio Sesc. Você se mexe e o mundo se mexe junto. Uma realização do sistema Fê-Comércio do Rio Grande do Sul com o Sesc. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Aliás, lá no Teu Genro, sábado, nós tivemos a oportunidade de apreciar as linguiças e salsichões da Castro. O governador, o ex-governador Jair Soares, se deliciou com aquelas mignons da Castro, né? E mais a calabresa, um espetáculo. Aliás, foi um encontro belíssimo. Lá estava, além do Omar, estava o nosso governador Jair Soares, Fernando Lucchesi, o General Denardi, o Brigadeiro Eduardo, o Brigadeiro Dias, só não estava o Roberto, o Roberto Bandeira, o Eduardo Lima veio, só não estava o Coronel Veiga, pai do Eduardo, que estava no Rio de Janeiro, mandando as fotos a Miramar, né? E até falou conosco pelo WhatsApp, pelo FaceTime. Pelo FaceTime. Nos enxergou ele de calçãozinho lá, numa boa, né, no Rio de Janeiro. Mas foi o maravilhoso, o salsichões. E lamentou porque não comeu as linguiças Castro. Pois é. Agora eu vou ter que mandar para ele, viu? Linguiças e salsichões da Castro. É verdade. Desde 1960. Agora está na rede Zafari, em toda a rede Zafari. O serviço de ouvidoria do CREMERS é um importante meio de comunicação com os médicos e a comunidade geral. No ano passado foram recebidas mais de 2.000 consultas, a maioria por e-mail ou por telefone. Acesse o cremers.org.br/ações pela saúde e conheça outras iniciativas do CREMERS, como faz o Dr. Argolo. CREMERS, ações efetivas pela saúde. Essa semana conversei várias vezes com o Fernando Matos, com o presidente do CREMERS, isso, sobre atuações... Eu sou médico honorário, quero lhe dizer, tá? Ah, ótimo. Está na hora de se associar ao Simers, então. Eu e o Marlon, nós vamos entrar lá. Isso, o Marlon e o Roberto Bandeira Pereira, vamos associar lá. O Roberto Bandeira Pereira é bem-vindo. É bem-vindo. O Marlon, eu acho que o grupo dele e os orixás dele não vão permitir. Mas agora vem médiums cubanos. Eu vi tu dizer isso para ele, ficou indignado. O cara é médium.
lugar médio. E um grande médium. Atende 3 mil pessoas. Atende 3 mil pessoas por sábado. O Paulo, como sempre, para me provocar, pergunta: como é que vão os médicos cubanos? Aí ele vira pro Marlon e pergunta: e se vierem os mais médiums cubanos, como é que vai? Boa, também. Gosta de provocar. Não, sejam bem-vindos. Conversei várias vezes ali com o Fernando Matos. Fariam revalida para ser médium aqui no Brasil. Ah, sim, para ser médium aqui no Brasil. Falei várias vezes com o Fernando Matos, nós estamos tendo uma atuação conjunta bem... Lá em Taquara, estão trabalhando direitinho em Taquara, você? Taquara também, agora Passo Fundo, devemos ir juntos, provavelmente. E lá em Guaíba, aquele médico, colega de vocês lá? Não, aquele é teu colega. Não... Como? Meu colega? O cara é médico? Aquele é bacharel em medicina, não... Ah, e é bacharel? Porque um dia anterior eles não tem médico corrupto, no dia seguinte estoura o negócio do médico. Sabe que é uma coisa que isso não é médico, é bacharel. Porque mau caráter ou coisa parecida, ou outro sinônimo, tem em qualquer atividade. Por que os médicos não dá para negar isso, um deslize? Também tem juízes, promotores, advogados, etc. O Mário Rigatti dizia uma coisa muito boa. Quando éramos 12, hoje somos 28 mil. Quando éramos 12 mil médicos, o Mário Rigatti dizia assim... De onde é que tirasse 28 mil? Muito mais. No Estado. Em atividade. Não, o CRM já está em 40 mil. Pois então. Mas em atividade são 28 mil. Se aproximando dos 30. Mas o Mário Rigatti dizia o seguinte: olha, somos 12 mil, na época éramos 12 mil, porque está crescendo assustadoramente, né? Eles assim, nós somos 12 mil. Se nós tivermos 1.000 nos traindo, nós estamos na média dele, né? Que escolheu 12 apóstolos e um traiu. Então, não dá para esperar 100%. Né? Tá certo. O cara olha, é aquela coisa que tu fica enojado. O cara vai lá para Miami, não sei aonde, manda os vídeos. Estou aqui, gastei 12 mil. Isso vai começar, porque vai mais. E faz pirueta, fica... absolutamente cambalhota. O negócio é um médico, é secretário, vereador eleito através da medicina, porque ele foi eleito pela medicina. Agora, desrespeitando os eleitores, a tua comunidade, a todo mundo. Posso te assegurar. Eu, no primeiro dia, gastei... Quanto foi que ele gastou no primeiro dia? $9 mil. Eu gastei $9 mil. Isso é para começar, porque tem o resto. Isso ele botou na internet. Foi ele que botou. Mas posso te assegurar. A gente pensa que já viu tudo, não viu nada. Isso é doença. Isso é doença e não vai continuar médico muito tempo. Isto graças ao nosso Conselho Regional de Medicina, claro, que nós estamos falando agora há pouco. Espera, né? Talvez, porque isso corre em sigilo, talvez já esteja com o exercício suspenso preventivamente. Acho muito provável que esteja com o exercício suspenso preventivamente. Agora, torço para que perca o diploma muito breve. Torço para que perca o diploma muito breve. Isso é desonra. Exatamente. Os políticos já estão... Nós já temos médicos demais, não precisamos dessa gente para nos incomodar ainda, para nos atrapalhar. Não. Denegrir a categoria. Deus isso não, é inadmissível. Isso é tipo o cara que tira do túmulo uma criança para se formar em direito. Né, mas só aquele vídeo, do meu entendimento... Só aquele vídeo. Aquele vídeo era suficiente para afastar ele do exercício da medicina. Então, não é uma pessoa que tenha sanidade mental, que esteja em condições de exercer a medicina. Depois te passo, eu tenho o vídeo. É assustador. É o cara completamente fora do seu juízo. Pô, não sabe o que perdeu, então. É um cara... coitado, cara. Ele realmente deve se tratar, eu acho. Você não pode dizer coitado, né? Coitado do cara. Coitado de nós. Coitado de nós, E, pô, e a população elege o cara, ele é o vereador mais votado, presidente da Câmara dos Vereadores de Guaíba. Mas a população elegeu muita gente desse tipo, que fez coisas muito piores que ele. Eu não estou aqui defendendo. Fez coisas muito piores do que ele. Ele fez mal para Guaíba, tem pessoas que fizeram mal para o Brasil. Não é fácil. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, onde o meu amigo Omar Ferri compra os seus vinhos, e na Lípio César, 203, na Getúlio 1135.
A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você, para todos nós. Posso fazer o meu comercial junto com o da Unicred? Os colegas médicos que forem sócios do Sindicato Médico, nós temos uma parceria. A Unicred é muito preocupada com a questão da ecologia, o sindicato é muito preocupado com a saúde do planeta também, na saúde de um modo geral. Nós temos, inclusive, certificado ISO 14001, um certificado internacional de sustentabilidade ecológica. Temos uma parceria com a Unicred. Então, o colega que quiser colocar esses painéis de captação de energia solar, né, sendo sócio do sindicato, além de todas as vantagens da Unicred, tem ainda um juro mais convidativo. E é um sistema muito interessante esse, porque rapidamente ele se paga e tem curiosidades até. Por exemplo, se tu tem uma casa na praia, ou sítio, o que for, mas, por exemplo, uma casa na praia, e a tua operadora de eletricidade é a mesma, por exemplo, é CE aqui e na praia, tu pode colocar também na praia e abater da tua conta em Porto Alegre. Porque na praia tu gasta muito pouco. Então, nem compensaria tu botar o painel solar lá pelo pouco gasto que tu tem. Mas tu pode abater aqui em Porto Alegre aquilo que tu fez lá na praia, girar o superávit, tu faz girar o contador ao contrário, né? E então, não só tu pode descontar lá, como tendo superado, né, a economia lá, já economizou mais do que teria gasto, passa a descontar aqui também. Então, esse é o futuro, né? São residências sustentáveis e a gente cada vez menos ter grandes termoelétricas, hidroelétricas e tudo isso, e cada residência prover o seu próprio consumo. Eu vou pegar uma carona doutor Argolo, aqui nessas coisas que se pagam, e eu vou dizer que tem coisas que eu não entendo. Eu fui à praia esses dias e depois parei ali por curiosidade para ver como é que funciona o chip, aquele do sem parar. E, para surpresa minha, eles cobram uma mensalidade de R$21. Só que eu não entendo isso, viu, Paulo? Porque em outros lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem várias rodovias em que o sujeito bota aquele chip, cadastra ali, ou faz um crédito, ou cadastra um cartão de crédito, e toda vez que tu passa pelo lugar, eles te debitam um cartão de crédito aquilo. Sim. Mas ninguém vai ter que cobrar por aquele serviço. Porque aquele serviço é interessante para o concessionário, que diminui servidores estão ali, diminui o empregados, funcionários, diminui o fluxo de automóveis, porque o sujeito passa, cancela, abre sozinha, diminui a chance de roubo, de manuseio de dinheiro, eles têm que diminuir o carro forte para vir retirar dinheiro. Quer dizer, a vantagem é toda da concessionária. Não, pois aqui no Rio Grande do Sul, ali na Freeway, eles querem cobrar uma mensalidade por esse serviço. É o mesmo serviço também que se aproveita no shopping. O shopping diminui o fluxo de dinheiro, não precisa ter gente ali dentro do shopping para fazer, não precisa ter a máquina de cartão para fazer, tudo isso. Assim, tudo isso diminui o custo do shopping e da concessionária. E aí eles querem me cobrar esse serviço para diminuir o custo deles. Eu não entendo, assim, ó. Pois eu quero... É só no Rio Grande do Sul. Todo o resto do mundo fazem esse serviço de graça, porque é bom para mim, evidentemente, que não vou ter que parar, não tenho dinheiro, mas é muito melhor para a concessionária, para o choque e para todo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul eles te cobram uma mensalidade para facilitar a vida deles. Eu quero lhe fazer uma analogia, e parabéns pela colocação, com as assinaturas de jornais e revistas. Quem assina jornal e revista recebe em casa, não é? Sim. Um serviço adicional. Entrega em casa, tu não vai lá no banco, não vai no jornaleiro comprar. Sim. Tu recebe em casa. Pois essa pessoa que recebe em casa, ela paga menos do que quem vai na rua. Pô, não era para pagar menos porque beneficia a operadora nessa questão? Claro. Porque tira a fila, diminui o número de funcionários. Claro que sim. A pessoa que aderisse ao plano tinha que pagar menos. O senhor tem toda a razão. Eu estou pegando a analogia de revistas e jornais. Paulo, é um absurdo isso. E tem outra. O meu filho tem esse sistema. E volta e meia ele entra na fila de quem não precisa parar para pagar
e tranca. Aí tem que ficar esperando que um funcionário saia da outra cancela, porque um venha... entrou na fila erroneamente. E aí não tem punição. Não, mas não é... punição tá ali. Não é só isso. Não, às vezes o chip não funciona. Meu filho tem um chip, ele entra na cancela que é liberada. Né? Sim. Então, o chip é identificado e a cancela abre. Sim. Mas não funciona, volta e meia. Então ele fica trancado ali, enquanto quem entrou na cancela paga, entrou, pagou e foi embora, ele fica sentado ali esperando, com a cancela fechada, que alguém saia de outra cancela, de outra casinha daquelas, atravesse, vem ali, olhe no computador a placa dele, a placa que está registrado, ele diz, não, realmente, ele tem passe livre. Pum. E aí faz uma cobrança. E aí cobra depois. Então ele demora mais, volta e meia, já havia acontecido, eu estava junto no carro, ele demora mais do que quem está pagando direto. Doutor, eu tenho que lhe dizer para o doutor Eduardo, para todos também uma coisa, é por estas coisas que eu não entendo certas coisas. É verdade. E também deve-se acrescentar o seguinte, não há o que não haja. Não é verdade. Já que nós estamos abrindo agora. Até não há nada como tudo, em matéria de principalmente, né? Já que eu vou repetir a minha reclamação de ontem. Eu fazia tempo que eu não ia por ali, mas parei meu carro na Florença e Gartua ontem. E aí desci, botei o parquímetro, que por sinal também, eu vou fazer uma reclamação que já deve ter acontecido com todos vocês que usam o parquímetro, eu não entendo por que ele recusa tanta moeda. Porque assim, não basta ter as moedas, é preciso ter moedas sobrando, porque a gente bota e elas caem. Ele recusa uma série de moedas que estão no custo normal. Lata de moeda. É uma coisa impressionante isso. Bom, então todos os parquímetros, sem exceção, têm algum defeito intrínseco, porque eles recusam muitas moedas. Muitas moedas são recusadas. A gente bota, cai, ela fica rodando. E aí ali. o flanelinha quer te cobrar. Muito bem. Não te bota, exatamente. Boto o parquinho. Quando eu boto, encosta um flanelinha bem cuidado. Mas como bem cuidado? Uma área de parquímetro. Aí eu saí. Fui ali na galeria. Volto uma meia hora depois e sou achacado por quem? Pelo flanelinha. Numa área de parquímetro da cidade. Mas pode isso? Pode. Não, Pode. Tudo pode no Brasil. Tudo pode. Não, é o sinal de que se perdeu todo o seu... Então, assim, uma reunião... Agora nós temos que botar o parquímetro para não ser multado. E pagar o flanelinha para não ter o carro vandalizado. Não, a existência do flanelinha já é uma prova de que o sistema não funciona. A simples existência do flanelinha significa assim, não, azulzinho e brigada não estão funcionando. Viu que o sistema não funciona. Teve uma reunião, estava ouvindo o rádio quando vinha para cá, no IPTC, hoje, porque vai mudar essa Castelo Branco para, ao contrário, legalidade para Castelo Branco. E eles estavam discutindo, hoje passaram reunião, diretoria, etc., o custo da mudança. Então, existem apenas duas placas, eu estava ouvindo, apenas duas placas que diz Avenida Legalidade e agora vai ter que ser trocado. Liberdade, legalidade? Liberdade, democracia. Liberdade e legalidade. É uma loucura, assim. E aí, para Castelo Branco, pois bem, então essa discussão reuniu que custaria R$ 1.400. R$ 1.400 para trocar. E se trocasse só, porque tem outros decretos, se trocasse só a Avenida Liberdade, não sei o que, custaria R$ 400. Essa reunião da IPTC terminou hoje à tarde, demorou não sei quanto tempo, para chegar à conclusão que 400 era menos do que 1.200 ou 1.400. Bom, ainda bem que chegaram à conclusão certa, hein? Ainda bem. Para enlouquecer. Mas essa avaliação não se fez. Do Supremo. Essa avaliação não foi feita quando se trocou de Castelo Branco para liberdade, legalidade e democracia. Aí não teve. Vamos agora ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso querido amigo, hoje presidente também da Bienal do Mercosul. Os médicos requisitados para tudo. De muitos instrumentos, inclusive exime tocador de piano. E canta bem também. Tocou piano e eu dancei um tango com a minha mulher, piano tocado pelo Dr. Schwartzman. Tá, esse é imbatível. Esse é imbatível. Esse é o honoris causa. Aí é um tripé que... Gilberto Schwartzman. Agora e o casal... Já nem discuto mais nada. O casal Ferri é uma coisa assim impressionante. E eu perdi essa. Na casa do Rudi, aquele... Kotler.
Kotler. E da Cecília, que é a mulher dele. Da Maria Cecília. No aniversário do Rudi. Vai dançar tango na casa do cara e não sabe dizer o nome. Não, eu tenho que dar tem que ajudar. Havia Rudi, a Cecília, a Kotler, tudo bem. Então vamos ao nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, meu amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Boa noite, Paulo Sérgio. É irônico, mas verdadeiro. Susana Richthofen, julgada e condenada pelo assassinato da mãe e do pai. E a Ana Jatobá, julgada e condenada pela morte, pelo assassinato, né, da enteada, estão usando o direito de passar o final de semana em liberdade pelo Dia das Mães. Das Mães, Dia das Mães. É triste. Tudo pode. É incrível isso, né? Se o Dia das Mães, ela mata a mãe e o pai, a senhora está livre agora. Esse fim agora de vai comemorar o Dia das Mães. Comemorar o Dia das Mães. Tá bem, tá bem. Paulo Sérgio, é tão difícil admitir. Não foi Omar Ferri que mudou. Muito pelo contrário, desconheço o homem de maior retidão, sempre fiel às suas convicções. Mudaram os líderes da esquerda, haja vista o, graças a Deus, ex-presidente preso. Não se pode seguir defendendo quem se desvia dos rumos morais e éticos. Viva o doutor Ferri, Carlos Chagas. O meu nome? Carlos Chagas. Chagas, muito obrigado. Ótimo. Pô, ele não sabe que foi sandinista, que foi cortador de cana em Cuba. Ele não sabe nada disso, por favor. Mas ele só não foi chavista, porque aí já tinha despertado. Já tinha acordado. Na época do Chaves. Carlos Esteio, vamos comentar o escândalo da Carris? Já comentamos. O homem de PMDB foi beneficiado com dinheiro desviado. Vergonha, já falamos aqui. E hoje perdemos o presidente Fábio André Koff, né? Faleceu aos 86 anos de idade, já vinha com complicações, né? E morreu no Moinhos de Vento hoje. Está sendo velado lá no Grêmio, como não poderia deixar de ser. Amanhã teremos a cremação. Às 10h30 o corpo deixa a arena e vai para o crematório, onde aí ainda haverá uma cerimônia, mas aí restrita à família só. Foi pelo menos o que deu no rádio. Fábio Koff, uma grande personalidade do Grêmio, né? Com várias conquistas para o Grêmio, presidiu o Clube dos 13. Do Grêmio, é um homem que tem nacional. Ele tem conceito internacional, o Fábio Koff, né? Então, um grande abraço aí aos familiares, uma perda irreparável, né? Mas a história dele, o legado dele permanece. Muito bem. Este médico é um grande participante da bancada, ele é top, sempre fala verdades. Bom programa. Abraço, Henrique. Parabéns, doutor Hugo. Pô, pensei que era o Luiz, olha, sobrou um dia para mim. Pô, muito obrigado. Esse médico... Então, só o Luizinho que tem... Fã-clube. Fã-clube, já não vou dizer quem parabeniza, é fã-clube. Não, ele já está... Quando eu disse que o Gilberto Schwartzman era o mais bonito dos médicos do Rio Grande do Sul, ele já ficou... já ficou de beicinho comigo aqui, né? Bom... Os convidados do programa que querem um presidente moderado devem estar satisfeitos com a violência, pois na Paraíba já são 29 bancos explodidos este ano. O que é muito mais. Eu acho que é mais. Muito mais. Essa bancada é top 10. Marcelo Portes de Canoas. É muito mais aqui. Aqui todos os dias tem alguma coisa de banco. Não, é interessante. Eles aprenderam o caminho de... Quando a cidade é pequena, eles assaltam em série, atacado. Sicredi, Banrisul, Banco do Brasil. Quando a cidade é pequenininha. Né? Mas é que não acontece nada, né? Se eles tivessem... O marginal, ele só tem medo de uma coisa, que é a arma. Ele não tem medo de mais nada. Por falar em arma, doutor Luiz Pereira, essa eu tenho que ler aqui, desculpe lhe interromper, pois não. Do Igor Alves Moraes. Como procurador,
Eduardo Lima Veiga, vê a nova lei que aumentou a pena para roubo com arma de fogo. Porém, em contrapartida, aboliu o roubo com arma branca. Ele é advogado, o Igor Alves Moraes. Boa pergunta. Excelente. Ele passou para... Nós tínhamos uma genérica, isso que quando eu falei que a pena dá 5 anos e 4 meses, é pelo seguinte cálculo. Roubo, que é a subtração, a apreensão de objeto alheio com violência, a pena é 4 anos. Grave ameaça ou violência. Então, assim, ó, me passa teu relógio, eu te dou uma surra. Isso é roubo. Bora. Se for com emprego de arma, que era a lei antiga, se for, diz assim, com emprego de arma, o que é arma? Qualquer arma. Nós temos armas próprias, faca, revólver, facão, são armas, e armas impróprias até. Uma madeira. Tem jurisprudência dizendo que um capacete que o sujeito usa para agredir uma outra pessoa pode ser, em dadas circunstâncias, entendido como arma. Isso se chama arma imprópria. Muito bem. Veio uma nova lei dizendo arma de fogo, que aumentava a pena dos 4 anos em 1/3. Então, 1/3 de 4 é 1 ano e 4 meses, ficava 5 anos e 4 meses. O emprego de arma de fogo passa a ser 2/3. Então, nós teremos aí 2 anos e 8 meses de acréscimo, vai para 6 anos e 8 meses quando for emprego de arma de fogo. Mas nessa mesma lei, de uma hora para outra, seja lá, e aí tem uma discussão se foi bem ou mal empregada, se foi bem ou mal aprovada essa lei, suprimiu o emprego de arma. Então, assim, ó, só é qualificado o roubo se for com arma de fogo. Se não for com arma de fogo, se for qualquer outra arma, o roubo é comum. Pena de 4 anos, regime aberto. Sabe o que é regime aberto? Não é preso. Não é preso. Vai para casa, regime domiciliário desloco. Mas aqui eu quero fazer, então, se o telespectador me permite, eu vou tentar reproduzir assim, quando a gente fala um pouquinho de postura de juiz e as opções que um juiz tem. E nós estamos tendo essa discussão agora no tribunal. O sujeito tem arma de fogo. Todos os processos que estão andando aqui, e que usaram arma de fogo, houve o que a gente chama de abolício crimes, quer dizer, aboliu-se o crime de emprego de arma. Então, todos aqueles que responderiam por uma pena de 5 anos e 4 meses passam a responder por uma pena de 4 anos. O sujeito que assaltou com faca, com porrete, com qualquer outra coisa, facão, machado, todos esses, a pena que era de 5 anos e 4 meses, passou a ser, inclusive os que estão presos, 4 anos. Não há discussão. Mas aqueles que estão com arma e que responderam com arma, então, daqui para frente, 2/3. Passa a ser 6 anos e 8 meses. Mas aqueles que estão presos e os que estão com os processos em andamento, já que o inciso era o primeiro, arma genérica, esses respondem, permanece 1/3, 5 anos e 4 meses, aqui só um aumento de pena, ou cai para 4 anos. Pegaram o raciocínio? Eu aboli genérica, me aboli o gênero arma. Os que estão andando... A lei nova não pode retroagir para prejudicar. Ela só vale daqui para frente. Então, daqui para frente, apenas 6 anos e 8 meses. Mas muda alguma coisa? Os que usavam a arma de fogo, até agora, 5 anos e 4 meses. Caiu, reduziu para 4. Esses que estão aqui agora, já que aumentou para 6 anos, eu mantenho a pena desses em 5 anos e 4 meses ou eu reduzo para 4? Muito bem. Esta é uma postura e essa é a discussão que vai ser dada agora. Já há decisões do tribunal dizendo que todos os que foram condenados, todos que foram condenados a 5 anos e 4 meses, a pena cai para 4. E os processos em curso, a pena cai para 4. Mas, salve o legislador. Salve o legislador. Mas, Eduardo, não dissesse que quem tem até 8 anos Sim. não vai preso? É isso aí. Então, se eu sou condenado a 2 ou a 7 anos, para mim é a mesma coisa. A rigor é. A rigor é. Então eles são muito tontos, os bandidos, esses bandidos que usam pau, A rigor é. O facão. Faca, facão. O foice. Foice. Né? Pode usar um foice, um gadanho. Não impõe o risco de vida. Por isso que o genérico eram todas as armas. Agora... Será que eu estaria dizendo bobagem se o paradoxo desse despropósito jurídico reside exatamente no fato que se esquece o factum principis. O factum principis que significa: há uma diferença entre dar um tiro e matar alguém ou eu pegar uma faca e matar alguém com uma facada? Mas aí é o latrocínio. Mas aí é latrocínio. Julgo eu que é outra coisa. Foi efetivado o crime. Continua igual. O que tinha que mudar é que o próprio... Porque às vezes a gente reclama do juiz,
ok? Mas muitas vezes o juiz, ele, teoricamente, ele está cumprindo a lei. Teoricamente, ele está cumprindo a lei. A gente tem que reclamar do Congresso, que tinha que mudar a lei. Doutor, se eu matei alguém e não foi para roubar, não é latrocínio. É um homicídio. Sim, não, isso é outra coisa. Eu tô falando... Mas é que isso não entrou nessa alteração da lei. Parabéns pelos participantes de hoje da bancada, especialmente Omar Ferri. Dá vontade de ouvir o homem. Elton Rocha, de Ipanema. Tem um fã-clube aqui. Muito obrigado. Tu mobilizou a tua torcida organizada hoje? Pois é, eu telefonei para os caras ligarem para cá. Não, ele deixou um de plantão e disse assim, vai trocando de nome e vai mandando mensagem. Eu tô brincando, respondendo. É uma coisa que eu nunca fiz. Nunca fiz e nunca farei. Eu não pediria para alguém telefonar ou ligar para o Paulo Sérgio Pinto. Não falei. Eu não faria isso jamais, porque isso é uma questão de dignidade e de caráter pessoal. Um cara não pode fazer uma coisa dessa, porque ele está se diminuindo frente a quem está elogiando. Mas, pô, tu tem todo o direito de mobilizar a tua torcida organizada. Não há problema nenhum. Não é comício político, não tenho, não. O parlamento que tem a responsabilidade pela legislação, como a maioria deve para a justiça, fica todo mundo muito frouxo e torna as coisas frouxas. Isso é verdade. Não botou o nome do telespectador aqui. O cara se vê condenado amanhã e ele se protege hoje, né? Mas aí o parlamento, eu estou falando, não é o do furto, né? Do furto, do desvio de dinheiro, etc, de 51 milhões, mas do colarinho branco. Eu estou falando do bandido comum, esse que nos impõe que a gente fique cerceado de poder sair. Condomínio passa a ser um pavor de dinheiro, tudo pela segurança. Do custo de um condomínio hoje, o custo é dos guardas. Não é do jardineiro ou de coisa parecida. O custo é guarda, é segurança. E que pouco adianta. Só é um fator assim para que o bandido escolha um outro edifício para assaltar. Nessa vã esperança nossa. Olha, ali tem uma pessoa, então vou só... Porque essa pessoa não tem arma. E o bandido só tem medo de uma coisa, arma. Porque a maneira que ele tem de impor o medo e obter o recurso do outro. É com a arma, porque ele sem arma não Eu tenho que dar uma bola nas costas do doutor Eluário, meu bem. Eu não vou me conter aqui no programa, mas antes eu vou ler. Estou acostumado. Aqui Tu conhece o Paulo Sérgio? O Natalino de São Léo aqui faz uma série de referências que tá, o Estado está quebrado, tá tudo isso, que o governador não vai ter a cara de pau de concorrer e tal. Mas ele termina dizendo assim, e o Luizinho tem uma cara de petista. Eu olhando bem, tu uma rica cara de petista. Por que acha, Natalino? Não, mas eu tenho uma cara... Mas pera um pouquinho. Eu não tenho barba. Né? Tomo banho todos os dias. Não, vamos parar pra aí. Mas fica bom nas coisas. Quem normal. Tem razão? Sim. Carvalhosa ou Streck? Lê esses dois artigos. E aí? Lê esses dois artigos. Olha. Não li. O Lênin está sentindo. Não li. Por que o Paulo Sérgio não faz essa pergunta para mim? Não vai fazer? Mas eu estou perguntando para ele, deixa ele responder. Deixa ele responder. Não, ele deu a resposta mais sábia. Não li. Pronto. Não li mesmo. Olha, deixa eu olhar nos olhos, né? E se tivesse lido, jamais admitiria. Só respondo na presença do meu advogado. Doutora Marfé. Olha, os dois, Paulo Sérgio, os dois têm razão. Essa é demais, né? Eu li o artigo do Dr. Lênin Streck. Com todo respeito, eu quero apenas divergir, que isso ele não leve por mal, apenas ele deve entender que nem todos devem... Ele, aliás, está chateado contigo. Tu vai lá pro programa do Milton Cardoso, na Band, criticá-lo. Ele está muito chateado contigo. Já vou te adiantar. Tu vê até onde tu vai. Por quê? Que aqui no programa eu vou admitir? Ouçam-me, cidadãos brasileiros. Como é que eu vou admitir ou ter paciência para aguentar um artigo mesmo que seja de um amigo meu, que elogie o Mendes, o Toffoli e o polaco, como é o nome dele? O Lewandowski. E o Lewandowski. Quer dizer, frente a
todo o mal que eles já fizeram ao país frente à mediocridade. Eu não li nenhum dos dois, mas aí é difícil mesmo. Mas para um pouquinho. Eu vou ler para tudo bem, mas a gente tem que admitir que existe uma boa parte da população brasileira, mesmo que eu não concorde, que são pares desse pessoal. Mas ele é uma sumidade jurídica, todo mundo. Ele se entende que seja, pelo menos. Não, o Eulênio é uma sumidade. Está me entendendo? Eu já fiquei acostumado com isso. Quer dizer, vai sempre ter um grupo que pensa assim. Vamos deixar o ponto final, então? Vamos ao ponto final com FCDL, Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha, meus amigos, vou começar contigo, Marfec, hoje. Ponto final. Bom, eu quero dizer que eu sempre fico muito contente, muito satisfeito quando eu sou convidado e venho aqui debater os problemas desse país todo. Infelizmente, nós estamos atravessando uma das piores épocas que o nosso país já atravessou. Se há alguma coisa que eu não entendo é como pode ter gente que tenha um mínimo de cérebro e que use o cérebro, que tem neurônios, que os neurônios fazem sinapses, que esse cidadão tem que ter apenas um entendimento de interpretar a fenomenologia política e social brasileira. Como é que pode se elogiar um grupo de vigaristas e de patifes que desmantelou e destruiu a sanidade nacional? Olha os teus limites, Eu sou um homem ilimitado. Olha os teus limites. Eu vou te dar até pão de mel aqui. Bom, aí eu fico tranquilo. Rosa para te adoçar a tua vida, que anda muito amargo. Por um pão de mel. Eu sou barato para me vender. Quatro pãozinhos de mel aqui para adoçar a tua vida da Zezé. Lá de Pelotas para ti. A linguiça depois te passa em particular. Se fosse um prato de lentilhas. Muito obrigado. Eu dou o meu pão de mel agora e a linguiça passa em particular para ele, que está ali na caixinha no isopor. Doutor Argola, seu ponto final. Perfeito. Olha, ontem a senadora Ana Amélia esteve junto com a doutora Gisele Lobato, ou vice-versa, a doutora Gisele Lobato, que é a nossa diretora do Sindicato Médico, e estava também representando a Sociedade Gaúcha de Nefrologia, e esteve com a senadora Ana Amélia visitando o ministro da Saúde e tratando dessa questão que é gravíssima, que é o desmonte progressivo das clínicas de tratamento renal de hemodiálise. E lembrando, né, que hemodiálise não tem fila. A pessoa, quando precisa da hemodiálise, se não tem, e elas estão fechando porque estão quebrando, se não tem, ela não entra em fila de espera, ela morre por causa disso. Então, é um assunto muito sério. O ministro prometeu tomar medidas e disse que até junho haveria algum reajuste, porque as clínicas gastam por cada hemodiálise, em média, R$250 e recebem 200 do SUS. Então, elas estão acumulando prejuízos e estão quebrando. E é um serviço que deixa de ser prestado à população, é uma situação muito grave. Então, eu quero aqui de público agradecer, inclusive, a senadora Ana Amélia pela sua sensibilidade, não com os médicos, mas com os pacientes que dependem desse serviço. Com a sociedade, parabéns. Aqui, pãozinho de mel. O senhor não precisa adoçar a sua vida, o senhor também gosta. Para mim também, então, que bom. Pão de mel com cobertura eu já de chocolate. Já estava cheio de inveja aqui. Olha aqui, ó. Eu ia dizer que a fitinha para combinar com a sua camisa, mas não, uma é vermelha, a outra é rosa. Doutor Luiz Pera Lima, seu ponto final. Eu estou curioso e gostaria de solicitar, se tivesse oportunidade, aos entidades que fazem pesquisa política, de que não constasse o nome do ex-presidente, para que a gente pudesse fazer uma avaliação adequada do que vai ocorrer, ou deste momento que vai ocorrer, nas próximas eleições presidenciais. Porque eu particularmente não acho correto que o nome do Lula seja incluído pelo fato de que ele está recluso. Recluso não, está preso.
Não é a mesma coisa? Não, pode estar detido, pode estar. A pena é de reclusão. Tá aí, reclusão, olha aí, eu estou usando a palavra. Paulo, a gente deu nos dedos. Eu lamento dizer, mas te deu nos dedos. Agora não estou em dose dupla. Não podendo concorrer. Não podendo concorrer, de modo que eu não entendo por que essa emulação do seu nome para que ele seja estimulado, né? Estimulado. Porque a pesquisa é de estímulo. De modo que eu teria essa curiosidade de saber as pesquisas sem o ex-presidente. E se fores visitar o ex-presidente, posso ter certeza, da Polícia Federal, está aqui o pão de mel. Não, eu gostaria. Então, só não vou me permitir, mas eu teria curiosidade. Boa noite, Paulo Sérgio. Hoje só tem craque no programa. Não saio da frente da TV nem para ir ao WC. Avisa o Dr. Ferri que o Lênio está magoadinho com ele. Jair de Porto Alegre está dizendo. Muito antes de eu ter dito. Ele escreveu isso aos 18h13 aqui. Foi antes de eu ter dito que ele está magoado. Então eu desafio o Dr. Lênio não desafia que faça nada. Um debate comigo sobre a situação brasileira. Mas ele vai te dar de relho. Não dá para debater com ele. Doutor Eduardo eu vou registrar aqui a minha solidariedade à família do presidente Fábio Koff pela história toda de vida dele, além de ter sido um brilhante juiz, mas como o patamar que ele alcançou com o Grêmio, ele rompeu todas as fronteiras que o futebol gaúcho conhecia até então, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato do Mundo, levou o futebol a um patamar financeiro também desconhecido, juntou os 13 clubes, renegociou eles todos em bloco, mudou tudo que se conhecia desde então sobre matéria de futebol. O futebol mudou com o clube Grêmio, mudou com o Fábio Koff, o futebol do Rio Grande do Sul mudou com o Fábio Koff e o futebol brasileiro mudou com o Fábio Koff. É uma grande perda para o Rio Grande do Sul, mas também não é motivo para que a gente tenha tristezas. Ele foi um homem que viveu intensamente, nos encheu de alegria e fica o seu legado aí para a gente celebrar e comemorar suas vitórias pelo resto da existência. Muito bem, Eduardo. Olha aqui, ó, o doutor Luiz Pereira Lima já quer abrir agora. Todo esse barulho que tu fazes aí, sai todo na casa do nosso telespectador, ainda mais com a som estéreo, HD. Mas isso é uma excitação. HD. Tu já viu como está bonito o HD, Luiz? Isso é uma excitação para o Bolagem Zezé, porque o Bolagem Zezé vem da minha terra. HD alta definição. Todas de Pelotas, né? Graças a Deus. Sempre. Minha família toda é de Pelotas, com muito orgulho. Isso aqui se localiza no Fragata. Calma. Doutor Eduardo de Lima Veiga, o seu pão de mel, os 4, o Dudu vai receber. Dudu estava com saudades. Cobertura de chocolate ao leite. Aqui está. Os brindes Zezé. Olha aqui, ó, aniversaria hoje o Norberto Cláudio Pâncaro Avena, o Vanderlei Luxemburgo, amigo de vocês aí. Um abraço, Avena. O Fábio Meira Júnior também, Osmar Dias, nosso senador e vice-presidente do Banco do Brasil, Gildo Milman, meu conterrâneo cachoeirense, ex-presidente da GERT, ex-presidente do Conselho da GERT, grande figura, o homem que revolucionou o Asilo Padre Cacique. Revolucionou o Asilo Padre Cacique. É verdade. Flávio de Fini Leite, nosso colega publicitário. E a Natiele Barra Ruivo, neta do Alexandre Ruivo, neta do Vanderlei Ruivo, filha do Alexandre Ruivo. São nossos colegas, o Ruivo foi operado aí da coluna, essa semana já está em casa, está bem. Né? Vai se recuperar e vai ficar tudo bem. Então, um abraço, Natiele. Também de aniversário o Burilli, grande Burilli, meu freguês do futebol. E o Isaac Menda também são os aniversariantes de hoje. Ontem eu fui em show do nosso querido amigo, que mais uma vez interpretou o segundo que eu vejo, do Nelson Gonçalves, do João de Almeida Neto. Um belíssimo show lá no Teatro São Pedro, lotado. Encontrei com um amigo meu lá dos tempos de Cantegril, quando jogávamos bola junto, lá pelas tantas, em meio àquelas músicas todas, músicas realmente dor de cotovelo, né? Porque o Nelson Gonçalves era um bom... Calma, rapaz, tu tá com ejaculação precoce. Te acalma um pouco. Queria encerrar o programa. Te acalma um pouco. E ele bate em mim e disse, sabe o que eu gostaria agora, ouvindo aquelas músicas com o João cantando de fundo, eu gostaria de receber de volta toda a grana que eu tomei em uísque ouvindo essas músicas. Sensacional. Um abraço pro Chico. Fale, meu caro Omar Ferri.
Bom, vocês já tiveram ideia dos bilhões e dos bilhões que roubaram neste país? Não, ninguém tem Vocês se lembram de 2005 ou 2006, quando o Lula disse, em matéria de saúde, estamos à beira da perfeição? E agora, disse aqui em Porto Alegre. Dor no coração. Fecharam o hospital. Imagino que ele não tenha condições, a não ser que alguém levante ele. Fecharam o Hospital Beneficência Portuguesa. Dinheiro para roubar sobrou. Para salvar a saúde, não tem. Tá aí quem está lutando para... Eu sei disso. Deixa eu ter uma informação. Hoje de tarde... está fechado, estão vários fechando. Vários. Nós temos menos leitos com mais população. O Moinhos vai entregar a Restinga agora. Claro. E hoje de tarde teve lá no Hospital Conceição uma reunião da bancada gaúcha, dos deputados de todos os partidos, para discutir a negociação que vão ter com o ministro da Saúde, porque tinham sido liberados 26 milhões para reformas dentro do Hospital Conceição, e para poder realizar essas reformas, o Conceição estaria alugando parte ou todo do Hospital Beneficência, o que dá um oxigênio e uma sobrevida. Mas, lamentavelmente, a verba foi contingenciada. Então, e quero elogiar isso, né? Os deputados de todos os partidos do Rio Grande do Sul trabalhando em uníssono, em conjunto, na defesa da saúde da população. Foi contingenciada para o período eleitoral, né? Porque tem que distribuir para os partidos políticos. É verdade. Mas tem prioridades. Deixa eu só fazer uma... Mas assim, as roubalheiras todas essas não é nem perto dos bilhões que se dá em desonerações fiscais e outras coisas mais que a gente nem sonha. Para começar o país de novo, nós tínhamos que acabar com todas as isenções fiscais e todas as desonerações e começar tudo de novo. Porque assim, esses bilhões que a gente ouve falar aqui, volta e meia que você roubou, não é perto do que é dado legalmente. Eu não diria que é perto, em desoneração. Soma a incompetência, obras desnecessárias, obras inacabadas, obras mal feitas, as desonerações, a roubalheira. Todas as desonerações, todas as isenções e vamos começar do zero. Estamos encerrando. Apresentar só uma informação. Dia 17 de dezembro, agora, foi aprovada a medida provisória que isenta as multinacionais do petróleo. E 1 trilhão de reais até 2040 estão liberados. O total da doados. Quase 1 trilhão de dólares. Estão doados. Obrigado. Nós, povo brasileiro. Obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Obrigado a todos e um grande abraço à família de Fábio André Koff, que nos deixou hoje. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.